Olá, bem-vindos ao canal Que Dúvida, o seu canal de videoaulas aqui do YouTube. Meu nome é Suliane, eu venho trazer a vocês um pouco sobre o conteúdo acerca da docência do ensino superior, trazer para vocês algo em particular, um pouco que eu tenho um carinho muito grande, que eu sou docente universitária e eu gosto muito dessa área, a formação universitária. E eu gostaria de trazer inicialmente para vocês 3 valores que eu busco trabalhar nas minhas aulas, que eu busco ter nas minhas aulas, que é a alegria, sempre trabalhar com um exemplo e também ter respeito. Respeito pelo meu aluno, assim como eu busco despertar neles um respeito comigo. E eu acho importante para mim porque você se norteia, você consegue trabalhar com clareza sobre aquilo que você quer e as suas perspectivas. Então, para mim, esses valores são muito importantes e é a partir deles que eu faço o planejamento das minhas aulas. Bem, então, inicialmente, quem forma esse professor universitário? Professora, por que eu estou fazendo essa disciplina? Já que esse canal é principalmente para quem está cursando a disciplina de docência do ensino superior, talvez vocês tenham se perguntado por que eu tenho que fazer essa disciplina? Mas inicialmente, seja pós-graduação, stricto sensu ou lato sensu, essa é uma disciplina curricular obrigatória, porque mesmo com a especialização, essa titulação já te dá a oportunidade de trabalhar como docente universitário. Então tem muitas instituições de ensino superior que aceitam um professor especialista ainda, e você, mesmo na sua especialização, tem a oportunidade então agora de trabalhar como docente universitário, a partir dessa formação. E é por isso que ela é obrigatória, porque ela vem mostrar para você o que é o ensino superior, qual é a proposta do ensino superior, de um ponto de vista não tão técnico como foi a tua formação, porque talvez durante a tua formação tu teve um olhar bem técnico sobre aquilo, foi sobre matemática, então eram cálculos, mas tem uma perspectiva agora um pouco, um olhar pedagógico, um olhar cuidadoso sobre o que eu estou fazendo, qual é o meu papel social acerca desse compromisso que é a docência universitária. E aí, inicialmente, antes de eu decidir, olha, você é docente universitário, é importante a gente saber o que é o ensino superior. O que vem a ser, então, essa educação superior? E aí eu não vou ficar aqui lendo todas as leis, eu destaquei alguns pontos que eu acho importantes. Inicialmente, nós recebemos no ensino superior alunos com ensino médio finalizado. Então, não entramos para a discussão de como eles chegam até nós, mas parte-se do princípio de que eles já vêm com uma maturidade maior, já vêm com uma consciência maior do que tinham no ensino médio. Então, é uma população um pouquinho diferente. E o pensamento refletivo, criação cultural, desenvolvimento científico são a primeira ponto que a LDB coloca como função, então, no ensino superior. E eu destaquei o pensamento reflexivo porque ele é fundamental, especialmente no momento que nos encontramos, no contexto socioeconômico do nosso país, que venha se desenvolver esse pensamento reflexivo e tornar seres humanos que não vão simplesmente ser seguidores, que vão fazer aquilo que todo mundo faz, que sejam pessoas que possam perceber a sociedade, possam refletir, fazer uma leitura a partir dela, que não é só uma leitura que segue o fluxo. Então, o pensamento reflexivo é algo que eu destaco bastante. E é óbvio que a educação superior tem como na peça fundamental formar diplomados para atender uma demanda profissional, uma demanda da sociedade, com diferentes grupos profissionais, matemático, químico, físico, enfermeiro, médico, que são pessoas formadas tecnicamente dentro daquela área para que possam atender as demandas da sociedade e colaborar com uma formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, promover a divulgação dos conhecimentos, então disseminar os conhecimentos que existem acerca daquela área. Inclusive é uma coisa que o ensino superior muitas vezes
O papel do professor é mostrar ao aluno o que ele tem, o que existe para ele naquela área, e não propriamente trazer as respostas, e sim auxiliar ele para que, a partir desse contexto, ele possa parar e pensar e descobrir para que aquilo serve. Além disso, também tem suscitar o desejo permanente, porque o ensino superior hoje, ele nos apresenta o que há dentro de cada área. Mas um aperfeiçoamento contínuo, a formação contínua, ela também deve ser incentivada, porque a partir da formação geral, eu vou agora descobrir o que eu mais gosto, o que eu mais tenho afinidade, e para lá que eu vou buscar uma formação mais aprofundada sobre aquele tema específico. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente. Então, estimular que dentro da sua área específica você consiga fazer uma leitura do que existe de problema, isso a nível nacional e nível regional, e que você possa ajudar de alguma forma, dentro do seu contexto de trabalho, dentro da sua formação, a resolver esses problemas. Promover a extensão aberta à população. Então, nós vamos comentar mais à frente um pouquinho sobre o que é a universidade. E o ensino superior já traz em algumas etapas dele justamente a extensão, que é promover, é levar aquilo que é de conhecimento, de teórico, até então, que o aluno vinha da teoria, que ele leve isso também para a população, que ele consiga pôr em prática aquilo que ele está aprendendo através da extensão. Então, e sobre a formação desse profissional, desse docente universitário, o que a lei traz para a gente, então? Que prioritariamente, né, essa formação aconteça através dos programas de pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado, doutorado, então que seja prioritariamente através desses programas. Para eu ter a formação de mestrado ou doutorado, necessariamente eu vou fazer isso numa instituição de ensino superior chamada universidade. A universidade, ela recebe essa titulação porque ela precisa necessariamente apresentar três graus, que a gente chama de tripé, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Ela precisa ter esses 3 níveis de ensino, digamos assim, essas 3 ofertas aos seus estudantes. E aí é necessariamente uma instituição que tenha uma produção intelectual institucionalizada, então que possa produzir conhecimento, possa ofertar isso como para os seus alunos, que apresente pelo menos 1/3 do corpo docente com mestres e doutores, e que tenha também 1/3 do corpo docente em regime integral. Então a universidade, ela é composta mais por mestres e doutores, é uma instituição que tem oferta ensino, pesquisa e extensão, e isso né, a Câmara até mudou a legislação agora. A maioria das instituições públicas, das universidades públicas, agora exigem que tenha mestrado e doutorado para poder fazer o concurso. As instituições privadas ainda têm um pouco menos desse quadro, mas tem que ser pelo menos 1/3 do corpo docente de mestres e doutores. Então, continuando a linha da docência do ensino superior e pensando de uma forma de escolha dessa profissão, porque a partir do momento que tu fez a disciplina não significa necessariamente que tu vá querer fazer isso. Historicamente, a gente foi marcado como, o magistério é marcado como uma pré-vocação, como um dom, né? E na verdade, né, isso é uma leitura talvez um pouco antiga. Hoje é gostar. Você precisa primeiro sentir vontade de fazer isso. E aí o que eu geralmente comento com os meus alunos é que eu não posso gostar daquilo que eu não conheço. Então, já que tu está fazendo essa disciplina, procura assistir talvez uma aula, procura estar no meio universitário agora numa perspectiva diferente. Se coloca ou busca dar aula num curso, fazer algo que te suscite e te mostre, poxa, eu quero estar aqui ou não quero estar aqui, porque eu não posso desejar estar onde eu não estive, onde eu nunca estive. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos que experimenta primeiro antes de dizer não, eu não quero fazer isso, porque às vezes pode ser um bom professor. E aí dentro da formação específica, a gente tem pensando agora tecnicamente no ensino superior, nós temos uma formação específica, né,
ou qualquer uma das áreas. No entanto, existe uma necessidade de formação pedagógica também. Por exemplo, para quem se forma em cursos exatos, administração, direito, geralmente não tem uma metodologia, uma disciplina para metodologia de ensino, uma disciplina de didática. Das licenciaturas já tem essa disciplina, já tem essas disciplinas porque o cara já é direcionado para dentro da escola e para a docência. Mas os cursos de bacharel, eles não têm essa formação. Por isso que a nível de especialização, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, necessariamente a pessoa vai ter essa formação. Por quê? Tu já teve a parte específica, tu tá aprofundando na parte específica, mas à medida que tu decide ser professor, tu precisa também aprender algumas coisas da parte pedagógica, né? Tanto de ensino, aprendizagem, de várias funções dentro do que é, de que forma ensinar, porque eu aprendi, agora eu preciso repassar esse conteúdo e de que forma eu vou fazer isso, de que forma eu vou transmitir, eu vou mediar esse conhecimento. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, saber matemática. Você sabe muita matemática, você fez bacharel ou você sabe muito sobre matemática. E você quer agora ensinar o João a matemática. Além do conteúdo matemático, você precisa desenvolver a habilidade de como ensinar o João a matemática. Como ajuda o João a pensar com o seu próprio modo de pensar, que é o pensamento reflexivo. Como é que eu estimulo ele a ele mesmo pensar sobre aquilo, sobre a matemática e operar mentalmente a matemática? Saber quem que é o João também, os motivos, por que ele está lá, por que ele escolheu aquilo. E aí o que Rubem Alves e alguns educadores trazem, né, que você mexe com sonhos, porque a pessoa que está no ensino superior, ela está realizando um sonho dela. Então, por que ela está fazendo aquele curso? Isso é importante considerar dentro da pessoa que você está formando. Saber em que contexto sociocultural e institucional o João vive. Conhecer o seu aluno nessa perspectiva sociocultural, o que ele traz, né, já historicamente, qual a relação dele com aquele conteúdo, com a matemática, como esse contexto influi na sua aprendizagem e como esse contexto pode ser modificado dentro do espaço em que ele está. Que é justamente ele levar e entender o contexto, as problemáticas da região que ele vive e como ele consegue levar isso para aquela região. Então, ensinar basicamente envolve essa leitura aqui. Conseguir compreender o seu aluno, ensinar o conteúdo, a parte técnica sim, mas estimular ele também a se perceber no mundo, a como ele vai perceber aquilo que ele está aprendendo dentro do contexto dele e a fazer uma leitura reflexiva, uma leitura crítica sobre o conteúdo e os problemas ou os enfrentamentos que ele tem naquele contexto dele. E aí, né, Paulo Freire, que é um educador aí conhecido por todos, ele traz algo muito inspirador. Alguém que pode ajudar as pessoas a se transformarem e a transformarem o meio em que vivem. A se transformarem e a transformarem o meio que vivem. Então o docente, ele é um cara que está lá, que inspira pessoas, ele inspira as pessoas a querer o melhor, ele é um cara que motiva as pessoas, que tem a capacidade de mostrar um mundo diferente do que o aluno está acostumado a ver. E ele ainda traz que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. E isso agora, tu assumiu a docência, é uma frase que serve para gente docente, né? Não adianta eu tentar inspirar as pessoas, isso vale para qualquer contexto, por exemplo, pai, filho, tu querer inspirar as pessoas com algo que tu não faz, com algo que tu não comprou, né? Querer vender uma ideia que tu não comprou. Então, o docente, ele é visto, o exemplo dele não é só o que ele fala, mas também é o que ele faz. Então você chega, por exemplo, no contexto atual em que seus alunos não conseguem deixar o celular, né, e você pede muito para ele não fazer, por exemplo, e você vai lá e faz. Ou dentro da minha área, da educação física, né, eu vendo muito a ideia da importância de se fazer exercício físico,
mas eu sou a pessoa mais sedentária da sala. Então são só exemplos para elucidar um pouquinho isso, que a teoria e a prática, né? Eu não posso pedir ao meu aluno algo que eu não estou levando a ele, eu não estou inspirando ele a fazer. E aí vamos trazer um pouquinho Rubem Alves, né? Grande Rubem Alves, que ele traz pra gente o que eu já comentei um pouquinho antes, sobre educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos, né? O seu papel lá enquanto docente, à medida que você assume esse papel, ele é uma leitura, você não pode fazer uma leitura só como transmitir o conhecimento e pronto. E aí isso me remete a uma pedagogia que eu conheci recentemente, uma fala do professor Luiz Sivers, num dos livros dele, que eu achei muito interessante, que nós somos professores que adotamos 3 pedagogias, né? E isso no ensino superior é muito visível, que é a pedagogia da proximidade, da presença e da partida. A pedagogia da proximidade, porque sim, o professor precisa ser próximo dos seus alunos. Próximo. O professor tem presença na vida do aluno, porque acredito que todo mundo lembre do seu professor, lembre da importância dele, e também a pedagogia da partida, porque nós preparamos os nossos alunos para partir, para eles partirem, para sair para o mercado de trabalho. Isso é uma transição muito importante, isso é uma transição entre realizar um sonho, é uma coisa muito forte na vida de uma pessoa. Então nós temos um papel importante aí. E aí o Rubem Alves traz essa reflexão bem interessante de que nós temos um papel, a gente tem que olhar com amor para essa profissão. Eu venho e trago para vocês algumas reflexões. A primeira delas, você escolheu ser docente universitário, uma certeza que você não vai ficar rico, tá? Não é uma área que, nossa, vou ganhar muito dinheiro com isso. Não, tá? Sendo bem realista já. Não é uma área também que você é mais do que qualquer outra pessoa. E, infelizmente, nesse meio hoje, nós temos as pessoas que, eu sou docente universitário, sou professor universitário e tem um ego inflado em função disso. Não é. Você é um mediador de conhecimento, você é uma pessoa que vai potencializar outros seres humanos, vai ajudar a realizar sonhos, mas você não é absolutamente nada além de ninguém. Você é um professor, você está lá para ajudar a formar e se você entra com esse pensamento de status, né, talvez não seja o seu lugar, talvez realmente não seja o lugar onde você deva estar. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser docente, que não é só transmitir o conhecimento também, tem alguns papéis por trás disso, tá? Mas daqui eu gostaria de encerrar o vídeo chamando principalmente a você. Hoje nós temos uma vida que passa muito rápido e é injusto e é cruel com nós mesmos estarmos onde a gente não quer estar. Então não escolha estar num lugar onde você não quer estar, onde 50 pessoas estão te olhando e estão percebendo que tu não quer estar lá, que tu está fazendo aquilo porque tu não encontrou uma coisa melhor para fazer. Então ser professor universitário não pode ser isso. Não pode ser algo que eu escolhi fazer isso porque não teve uma coisa melhor, e sim porque é algo que eu gosto, porque tu não vai conseguir mentir para 50, para 60 alunos. Eles vão perceber que tu tá lá infeliz. E mais cruel que eles perceberem é você saber que você tá num lugar onde você não gostaria de estar. Então, duas ilusões assim. Ego, você achar que você é mais, ou vai inflar o seu ego, você ser professor universitário, e você achar que você vai, ganhar muito dinheiro, tá? Então eu encerro esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai entrar um pouquinho com papel, quais outras funções que um docente universitário realiza, e nos vemos no próximo vídeo.